Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Queridos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, e fazer um paralelo com a nossa vida. O texto diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento ao lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco, em companhia dos seus discípulos. Num determinado dia, nós também fomos chamados, ou no batismo, ou em outro momento, em que ouvimos o convite de Jesus na sua palavra e o Espírito Santo nos concedeu a fé em Jesus e nos tornamos seus discípulos. E entramos com Jesus no barco do seu reino. Jesus disse: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Jesus disse para nós: Vamos cruzar esta vida até o outro lado, até a vida eterna que eu tenho preparado para vocês depois desta jornada. Enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. Jesus, ele tinha a natureza divina e a natureza humana.
Na natureza humana, Jesus tinha as mesmas necessidades que nós. Ele estava cansado do longo trabalho que havia realizado e ele precisava dormir, descansar, porque do outro lado aguardava uma grande multidão. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Na nossa travessia por essa vida, também sofremos temporais dos mais variados na vida pessoal, profissional, familiar, social, e também desastres na natureza e tantas outras situações. Jesus mesmo disse: nesse mundo passais por aflição. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Também nós, quando estamos diante de dificuldades, clamamos a Deus. E a palavra de Deus nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e veio a bonança. No princípio do mundo, com o poder da sua palavra, Deus fez todas as coisas. Portanto, toda a natureza está sob o seu comando. E Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo ficou calmo. Então Jesus disse: onde está a vossa fé? O problema não é clamar por ajuda, mas no caso dos discípulos ficaram desesperados, perderam a confiança em Jesus. E no texto paralelo, no Evangelho de Marcos, diz que os discípulos disseram: não te importa que pereçamos? Como se Jesus não se importasse com aquilo que eles estavam passando. Antes eu disse que Jesus tem duas naturezas. Neste momento, a natureza humana dormia, mas a natureza divina estava desperta, pois conforme diz o Salmo 121:4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Jesus entrou no barco com eles, eles não foram abandonados. Pelo fato de Jesus não ter agido ainda, não significava que não se importava com eles. Em nossa vida, Jesus também prometeu estar conosco todos os dias. Em Hebreus, no capítulo 11:1, nós encontramos: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isto é, se a gente apenas crê quando já aconteceu o milagre, então não há necessidade de fé. A fé é você confiar de que Deus vai providenciar o socorro diante das necessidades que nós estamos. E por isso já confiamos antes de acontecer e aguardamos com esperança. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas respondem e lhe obedecem? Quando Deus ele age, sempre somos surpreendidos com maravilhas que ele realiza. Os discípulos fraquejaram na fé, mas Jesus não deixou de socorrê-los, porque Jesus sabe quem nós somos. Ele sabe quão fraco é a nossa fé. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus estava no controle o tempo todo, mesmo dormindo.
Assim como os discípulos no barco, nós também precisamos aprender e confiar em Jesus, mesmo quando parece que Ele não está presente. Na hora certa, Jesus vai agir. Os discípulos tiveram medo, mas fizeram uma coisa certa, foram para Jesus. Nas dificuldades, nós precisamos ir para Jesus. Sem Jesus, nós não conseguimos. Ele é nosso único Salvador que nos dá a solução para os problemas impossíveis. E em Romanos nós vemos que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isto é, se Deus já nos perdoou os pecados e nos abriu a porta do céu e nos dá a certeza da vida eterna, Ele também não vai nos dar tudo o que nós precisamos durante a jornada desta vida? Com certeza Ele o fará. Deus sabe como você se sente. Ele está decidido a acalmar as tempestades, os ventos e as ondas que assolam e abalam a barca da tua vida, da tua casa e de toda a tua família. Lemos em Hebreus 13:5, Deus mesmo disse: "Nunca os deixarei e jamais os abandonarei." Portanto, coragem, alegre-se, Ele está com você. Entregue tudo nas mãos dele, seus sonhos e planos. Espere com paciência no nosso Senhor, que Ele agirá em seu favor. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Confie em Jesus. Ele não vai abandonar você. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito